Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo em dia de jogo da Libertadores. Botafogo encara a LDU hoje às 19 horas no estádio Newton Santos. A gente vai trazer para vocês aqui um raio-x do confronto, que o Botafogo também já divulgou a lista de relacionados para essa partida, que dá para a gente ter uma ideia, uma noção de como vem a campo a equipe do David Ancelotti, que terá aí a companhia do seu pai ali assistindo a partida, né? A gente vai trazer também um pouquinho. O Guilherme já trouxe, inclusive, no vídeo de ontem essa notícia. Isso deve mexer um pouquinho com os ânimos de alguns jogadores que têm, claro, né, as suas pretensões maiores ali com a seleção brasileira. Enfim, mas falando de Botafogo no contexto da Libertadores, a gente vai trazer tudo sobre essa partida de logo mais, falar um pouco também do nosso adversário e vamos falar também de Copa do Brasil, como é que fica essa distribuição dos ingressos entre Vasco e Botafogo para essas partidas, as datas, tudo direitinho eu trago aqui para vocês, isso muito mais, entre outras notícias, depois da vinheta, segura aí. Já chega deixando aquele like, daquela moral gigantesca pro canal Gigante Glorioso, que eu sei que vocês dão essa moral enorme aqui pra gente, todos os dias, acompanhando as notícias aqui do GG. E hoje, dia de pré-jogo, te pede muito o seu like, compartilhamento, tudo que você puder nos ajudar aqui no canal Gigante Glorioso. Você puder também ser membro do canal, se concorre aí todo mês a camisa, a brinde, a diversos prêmios aqui do canal Gigante Glorioso nas nossas lives, né? Quem já participa tá ciente aqui que todo mês a gente está premiando vocês aqui com sorteios de diversos produtos do Botafogo e produtos da Golcase, também é parceira aqui do GG, beleza? Segue a gente também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, todo lugar você tem como ficar muito bem informado aqui com o GG. Show? Bom, vamos lá. Botafogo divulgou agora há pouco a sua lista de relacionados para a partida de logo mais contra a LDU pela Libertadores da América, jogo de estreia na competição aqui do David Ancelotti, né? A gente espera que ele tenha uma sorte melhor na partida e que tenha o mesmo destino que teve o ano passado o Botafogo, né? Ano passado o Botafogo estreava o Arthur Jorge contra a LDU, mas com uma derrota, né? Lá na altitude. E hoje o David Ancelotti estreia na Libertadores também diante da LDU. A gente espera aqui com uma vitória já. Também estamos jogando em casa, né? Enfim. Bom, vamos lá. Botafogo divulgou essa lista de relacionados aí com o retorno do John como goleiro, o Léo Link e o Neto também estreando aí na lista, primeira vez com o Botafogo. Os defensores ali, Alex Telles, Barbosa, David Ricardo, Massal, Ponte, Vitinho. Na volância temos o Alan, temos o Danilo, o Huguinho, Marlon Freitas e o Newton. Meio atacante Corrêa, Montoro, Santi, Savarino. No ataque Arthur Cabral, Jefinho, Mastriani, Matheus Martins e o Natan. Bom, com isso a gente tem como ter a noção de como deve ver essa equipe do David Ancelotti. Com o John no gol, apesar de ter a dúvida ali entre ele e o Neto, né, na cabeça do David Ancelotti, o John deve ser o titular para esse jogo. Ali a gente tem o David Ricardo no lugar do Caio Pantaleão. O Caio Pantaleão que volta só em setembro, infelizmente, mas a gente tem ali o David Ricardo e o Alexander Barbosa. A gente viu uma configuração um pouco diferente na última partida, né? A gente viu o David Ricardo atuando pelo lado esquerdo e o Marçal fazendo a zaga pelo lado direito, né? Porque o David Ricardo, naturalmente, ali atua pelo lado esquerdo, mas pode rolar essa inversão aqui por conta dele estar ali suprindo a vaga ali do Caio Pantaleão. Ele ficar ali pelo lado direito da zaga e o Alexander Barbosa do lado esquerdo. Enfim, isso aí é um desenho que a gente vai ver no decorrer das partidas como o David deve utilizá-lo. E aí a gente tem na lateral esquerda o Alex Telles e o Vitinho, né? No meio campo a gente pode ter essa construção do Danilo com o Marlon Freitas. A gente está no momento onde temos um Newton muito seguro de si, um Newton com características interessantes para a gente observar um pouco mais, um jogador que vem sendo regular nas partidas, vem fazendo boas partidas nos últimos jogos, o Newton, e mostrando segurança defensiva. E aí é uma observação que é importante a gente colocar. Quando a gente coloca o Marlon Freitas e um Danilo, eu prefiro, talvez nesse desenho aí, o Danilo jogando com um cara que já tem esse viés mais defensivo, que seria o Newton. Mas é muito difícil você deixar Marlon Freitas no banco. E aí você tendo dois volantes com qualidades técnicas absurdas, como o Danilo e o Marlon Freitas, é uma situação difícil de você colocar o Newton no banco ao mesmo tempo, mas é quase que inevitável você não utilizar dois volantes com a classe e com a capacidade técnica do Marlon Freitas e o Danilo. O que eu espero é a eficiência defensiva, coisa que o Marlon em alguns momentos deixa um pouco a desejar. O Danilo é um cara que ele está em todos os pontos do campo. Todos os pontos do campo. É um cara que na partida contra o Fortaleza, você via ele roubando bola dentro da área defensiva do Botafogo, você via ele construindo jogada, você via ele desarmando, você via ele na ponta direita, você via ele apresentando para chutar de fora da área.
e você via ele dando passes. Enfim, é um jogador que está em todo lado do campo, todos os cantos do campo, e você pode realmente contar com ele em diversas formas. É uma polivalência absurda, ali é um jogador completo, né, o Danilo. Então, é um jogador que dificilmente sai dessa estrutura de titularidade aí do Botafogo. E o Marlon Freitas é aquele cara que gosta de gerar jogo também, assim como o Danilo, mas tem essa característica maior de gerar jogo e que às vezes deixa pecar o seu lado um pouco mais defensivo. Isso que talvez me preocupe e eu acho que tem que ser um pouco melhor trabalhado no Marlon Freitas para ele ser aquele volante mais completo. Talvez até atuar do lado do Danilo ajude ele nessa função, né? De um pouco mais de ser um cara também de marcação. Vamos ver como é que fica essa variação. A gente tinha também em alguns momentos ali, o David Ancelotti, ele é um cara que ele consegue movimentar a equipe dele taticamente durante as partidas, né? O Botafogo não tem um jogo posicional como a gente teve anteriormente, né? De jogadores um pouco mais ligados ali a certas zonas. O Danilo e o Marlon, eles podem estar alternando o tempo todo, inclusive em quem sobe um pouco mais, em quem vai gerar um pouco mais de jogo, em quem vai voltar em alguns momentos para o bloco mais inferior, enfim. São coisas que a gente vai ver no decorrer da partida, mas são características que o David Ancelotti já demonstrou de movimentação. Isso serve também para o bloco mais da frente, falando de Savarino, Montoro, Arthur e Arthur Cabral, principalmente entre Savarino e Montoro. Hoje a gente vê essa dinâmica de troca o tempo inteiro. O Savarino às vezes indo para o lado esquerdo, o Montoro vindo um pouco mais centralizado. Isso é importante para confundir a zaga adversária, confundir o sistema defensivo do nosso adversário. Então essa dinâmica já vem sendo bem trabalhada pelo David, e aí o quarteto da frente fica contra Savarino, Montoro, Arthur e Arthur Cabral. E aí eu volto rapidamente aqui nos relacionados só para a gente ver algumas opções que o Botafogo tem no banco. Na volância ali a gente tem a opção do Alan, que está de volta à equipe do Botafogo. Como eu falei também, o Newton, são duas boas opções ali na volância. E aí do meio para frente a gente tem um leque um pouco maior com o Correia. Tem também ali o Jefinho, que até agora voltou, mas ainda não voltou de fato, né? Não entrou em campo. Temos o Matheus Martins, que entrou muito bem no jogo contra o Fortaleza. Não só entrou muito bem, como entrou e fez um gol. Muita gente até pedindo assim, pô, tá cavando essa vaga aí no lugar até do Arthur, né? No lado direito, o Matheus Martins, apesar de ter jogado no lado esquerdo contra o Fortaleza, mas enfim, é um jogador que tem entrado mostrando muita vontade, tem entrado mostrado diferença dentro de campo, coisa que o Arthur vem deixando a desejar. E aí a gente ainda tem ali o Santi Rodrigues, tem o Mastriani, Natan, são opções ali que o David Ancelotti pode apresentar durante essa partida. Pegando o raio-x dos confrontos entre Botafogo e LDU, a gente tem ali 4 jogos e um equilíbrio, né? Porque a gente sabe como é que essas equipes atuam, principalmente quando estão jogando em casa, né? No caso, diferente de hoje, onde o Botafogo atua em casa. As primeiras 2 partidas foram 2-0-0, o primeiro muito modorrento no estádio Newton Santos, e depois tivemos um 0-0 em Quito, na altitude, um jogo super amarrado na Sul-Americana, me lembro muito bem. E aí no ano passado, né, como eu até falei na estreia aqui do Arthur Jorge, o Botafogo tem essa derrota para a LDU, né, em Quito. Um jogo onde a LDU amarrou o jogo inteiro, que faz um gol logo aos 4 minutos, logo no começo da partida. E aí, meu amigo, aí é a receita que eles querem, né? Faz um golzinho logo de cara, segura a partida o tempo inteiro, amarra o jogo o tempo inteiro. E é isso que a gente não pode deixar acontecer aqui em casa, principalmente. E aí a gente chega no último jogo que a gente enfrentou a LDU, que foi o jogo de volta, né, no ano passado, onde o Botafogo consegue a vitória 2-1, tem um golaço do Hugo nessa partida, inclusive, onde o Botafogo consegue não cair tanto nas armadilhas da LDU. A LDU tenta amarrar o jogo em alguns momentos, mas quando o Botafogo passa à frente do placar, realmente o objetivo da LDU acaba indo por água abaixo, o Botafogo consegue sair com os 3 pontos naquela partida. E é essa tática que eu acho que o Botafogo precisa se atentar, não cair nas armadilhas do adversário. A LDU, ela tem isso como característica de amarrar o jogo e ser também traiçoeira, né? Parecer ali que está amarrando um pouco o jogo e tentar um contra-ataque, principalmente quando está jogando longe dos seus domínios, né? Como é o caso de hoje, a LDU vai tentar ser um pouco traiçoeira nesse sentido. Falando do momento das equipes, bom, o momento do Botafogo é melhor, tecnicamente o Botafogo é melhor, é uma equipe melhor, que eu falei, as amarras, os pormenores dessas partidas assim de Libertadores são o que pode vir a nos prejudicar, porque tecnicamente o Botafogo tem mais time. Então é tentar ter a cabeça no lugar e conseguir desenvolver o seu futebol. O Botafogo vem de um momento bom por conta principalmente de uma vitória gigantesca, né, uma goleada em cima do Fortaleza. A LDU vem de uma derrota para o Alcas, apesar do contexto ser voltado basicamente dentro do futebol equatoriano, né? Não tem outros adversários ali. O contexto da LDU é fechado ali no futebol equatoriano. E ainda vem de uma derrota
para a equipe do Alcas. Então, acho que confronto dos dois momentos das equipes, aqui o Botafogo chega bem melhor. O que não dá direito do Botafogo entrar de salto alto diante de uma equipe perigosíssima, como eu acho a equipe da LDU, que a gente precisa ficar atento a alguns nomes ali, principalmente o Azul Garray, que foi inclusive quem fez o gol da vitória da LDU no ano passado, né? O Azul Garray está em campo, e assim como o Vidiamil, são os dois nomes ali que causam maior preocupação. Vocês devem estar observando aí a linha de 5, que a equipe da LDU costuma jogar, é um time compacto, e isso pra gente tem sido um desafio. O Botafogo tem tido problemas para lidar com equipes muito compactas como a LDU. A LDU naturalmente já é essa equipe que joga de forma compacta. Jogando na casa do adversário ainda, é mais um contexto que a gente precisa ficar de olho. A gente tem aí já uma leitura do que é jogar contra a LDU, e dessa vez não deve ser diferente. E aí cabe ao Dante Ancelotti entender os caminhos que o Botafogo vai precisar para poder vencer a equipe equatoriana. E alguns pontos eu acho que é interessante a gente destacar. O Vidiamil é o cara que a gente precisa ter o olhar mais atento para a marcação ali no meio campo. É o cara que puxa as principais ações da equipe da LDU. Quando o Vidiamil vai ao ataque também, deixa certos espaços ali no meio campo da equipe equatoriana, que é onde o Botafogo pode aproveitar para desenvolver as suas jogadas. E aí 2 pontos que o Botafogo não pode cochilar: dar espaço para chute de média e longa distância, dar espaço para chute de fora da área. Isso aí é uma das características que a LDU gosta de explorar. E também o Botafogo precisa ter paciência. Talvez jogando dentro do estádio Newton Santos com a carga da torcida toda ali, aquela pressão, o fator paciência talvez possa se perder em alguns momentos. O Botafogo não pode deixar isso acontecer. Tem que ter paciência diante da equipe da LDU, tão compacta que é, de achar as jogadas, de conseguir o momento certo, sem afobação nos passes, porque é exatamente dessa forma que a equipe da LDU gosta de enfrentar seus adversários. Então, total atenção ao Botafogo nessa partida. A torcida tem que jogar junto. A torcida vai ter que entender que vai ser um jogo de paciência, um jogo de cuidados, né? Onde o Botafogo não pode dar esse mole, principalmente sair atrás no placar. Isso aí é algo que a gente não pode deixar acontecer, e pelo contrário, o Botafogo tem que tentar fazer logo, ter o controle do jogo, marcar o quanto antes, né? Marcar logo um golzinho o quanto antes, principalmente na primeira etapa, para tentar ter o controle maior do jogo e não deixar a equipe equatoriana utilizar das suas artimanhas, que a gente conhece muito bem. É isso aí, meus amigos. Vamos lá, falar um pouquinho de Copa do Brasil, porque saiu aqui a carga de ingressos para a partida entre Vasco e Botafogo, as datas, né? A CBF já divulgou, mas saiu também que vai ser utilizado a reciprocidade. Por quê? Toda a carga de visitantes, tanto para Botafogo quanto para Vasco, terão 5% para a torcida visitante. Então, o Botafogo deve ter uma carga aí em São Januário de 1.000 torcedores, enquanto no estádio Newton Santos o Vasco deve ter ali 2.000 torcedores, utilizando esse percentual de 5%. A informação é do UOL. O BEP autorizou o Vasco a utilizar São Januário com o seu mando de campo, então a distribuição fica dessa forma, beleza? Ó, mais tarde tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso, que temos a nossa live pós-jogo, então fica ligado aqui. Eu, Guilherme Cardoso, estaremos aqui de volta depois dessa partida. Deixa aqui nos comentários o seu palpite pro jogo de hoje, que a gente vai falar que quer acertar, a gente vai estar falando na live, hein? Então, deixa aqui seus comentários a respeito do palpite. Eu tô animado, tô confiante nessa partida de hoje, mas com muita cautela e muita paciência, que a gente sabe que a LDU é aquele time chato de enfrentar, mas o Botafogo tá preparado para isso. Forte abraço a todos, saudações alvinegras, fui, valeu!